Oiê, esse é o CLTV e no episódio de hoje vou fazer um tutorial completo com vocês usando somente os produtos da Flower Beauty. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! Todo mundo aqui sabe que eu sou super, ultra, mega fã dessa marca e eu precisava trazer um tutorial usando somente produtos dessa marca, que é a Flower Beauty. E pra quem não sabe, dona dessa marca, a grande idealizadora dessa marca é aquela atriz maravilhosa, Drew Barrymore, que é incrível. Eu sou completamente apaixonada por todos os filmes que aquela mulher faz. E quando eu cheguei aqui, que eu descobri essa marca e vi o quanto ela era incrível, eu fiquei viciada. Eu não posso ver nada dessa marca que eu quero comprar. Onde encontrar essa marca, tá? É uma marca um pouco peculiar, porque você não encontra em qualquer lugar, tipo como as outras marcas, vamos dizer, de farmácia, porque a marca Flower Beauty, ela é considerada uma marca de farmácia porque os valores dos produtos são mais acessíveis, tá? Então você encontra essa marca no site oficial da marca, você encontra também no site da Ulta, porém ela não é vendida na loja física da Ulta. Eu não consigo entender isso, gente, sinceramente. Vende no site, mas não vende na loja física, enfim. E um lugar que você encontra realmente os produtos ali para você pegar e levar para casa é na farmácia CVS. É a única loja, né, vamos dizer assim, que você encontra os produtos ali para você comprar e levar. E não são todas as CVS que tem stand da Flower, sabe? Então você tem que procurar. E de vez em quando aparece um produto ou outro ali na TJ Maxx, na Marshalls. Então eu tô sempre de olho pra ver se tem alguma coisa da Flower por ali pra poder comprar, porque, gente, eu sou apaixonada, eu sou bem apegada e cada dia que eu testo, vou testando produtos novos, eu vou me apaixonando cada vez mais. É uma marca diferente, a identidade visual da marca é muito clean e também eles promovem essa beleza mais natural, sabe, com produtos mais suaves, alguns nem tanto, como as paletas de sombras, elas são muito intensas, mas assim, é uma beleza mais natural, sabe? É uma beleza realmente pro seu dia a dia ou para quem gosta de maquiagens mais suaves, mais delicadas. Então eu vejo muito isso nessa marca, eu sou muito apegada. Então a maioria dos produtos que eu usei nesse vídeo eu já usei, mas tem um produto ou outro que eu uso aqui pela primeira vez com vocês, tá bom? Então vamos começar, que o vídeo tá grande, então tu pega a tua pipoca e vem comigo. Então vamos começar, vou colocar aqui meu arquinho para facilitar a vida, mas eu quero mostrar meu arquinho para vocês primeiro. Olha que coisa mais linda. Ele é um arquinho de granulado. Ah, gente, eu tô viciada nesses arquinhos divertidos. Então, por favor, relevem, tá bom? Vou começar usando, minha pele já está hidratada, tá? E eu vou começar usando um produto que eu tô apaixonada da marca Flower Beauty, obviamente, que é essa máscara, na verdade, diz que é uma máscara para os lábios, que é nesse formato aqui, ó. É tipo um batonzinho quando você olha de longe, mas o aplicador dele é assim, ó. Aí você roda aqui e o produto sai. Só que esse produto aqui, ele tem várias cores e ele hidrata tanto os lábios. Ele é realmente uma máscara labial, porque ele é grossinho, ele é muito hidratante. Eu tô amando usar ele no meu dia a dia, que é o Petal Pot Lip Mask. Tá aqui o nome. Essa cor aqui é a cor Pucker, que é um vermelhinho bem clarinho, bem translúcido, mas tem outras cores também, inclusive cores com brilho, sabe? Tem várias cores esse produto, mas o que eu amei é a textura dele nos lábios, porque ele não tem uma textura de um produto, de um hidratante labial comum. Ele tem realmente a textura de uma máscara labial, sabe? Mais grosso, mas ele fica bem fixo nos lábios, ele não fica fazendo aquela babinha, ele não tem uma textura de gloss, ele tem uma textura de máscara labial, pronto. E ele hidrata muito e eu tô amando usar ele demais. Agora vamos para o próximo produto, que a gente tem um monte de produto para usar hoje. Vou usar esse primer aqui, que é o Skin Smooth, na versão matte. Ela tem alguns primers e eu escolhi esse aqui na versão matte, porque primeira vez que eu vou usar ele, eu não sei nem como é que ele funciona, não sei nem como ele vai ficar na minha pele, mas ele é um creminho, ó. E ele é bem gostosinho, é a textura de um creminho mesmo. E eu escolhi a versão matte porque a base dela é um pouco hidratante.
E aqui nesse lugar que eu moro, que é um calor danado, uma umidade sem fim, eu falei, vou experimentar esse primer matte, né, pra ver como vai ser. E ele é um creminho gostoso, gente. Estou gostando bastante dele, da textura dele. Eu vou ver de pertinho, porque eu tô olhando de longe. Mas eu vou ver de pertinho. Ele tem um cheirinho gostoso, bem suave. Ele tem essa textura de creminho, mas quando você vai aplicando e ele vai se espalhando, você sente aquela textura aveludada do primer matte, sabe? Deixa eu olhar aqui no meu espelho. E nossa, ele disfarçou bem os meus poros aqui, ó. Eu tenho bastante poros dilatados aqui na bochecha e ele disfarçou bem. A pele tá mais opaca, mas ele não esfarela, porque geralmente primer, quando tem esse acabamento mate, ele começa a esfarelar. Ele não, ó. Eu ainda sinto ele aqui, mas a minha pele está opaca e os poros estão bem disfarçados. Gostei. E ele é bisnaguinha também, então dá pra usar até o final. Até agora, gostei muito desse primer. Agora vamos falar da base, que é essa Light Illusion. A Flower Beauty, ela tem duas bases, se eu não me engano. Uma base que é Serum, que é em conta-gotas, e tem essa Light Illusion, que é uma base de longa duração, tem fator de proteção 18, e é uma base para você usar todos os dias, sabe? Uma base luminosa para você usar todos os dias. A embalagem dela é muito linda, você olha assim, parece até uma embalagem de uma base cara. Olha só que linda, é de vidro. Bem pesadinha, e ela tem pump. Como eu amo base com pump. A cor que eu uso é a cor, deixa eu ver aqui, Ivory L2. Ela está um pouquinho clara para o meu tom de pele. Eu tenho duas cores, na verdade. Essa Ivory L2 e eu tenho essa Classic Tan M3, que é um tom mais médio. Então, quando essa base está um pouco clara para o meu tom de pele, eu aplico um pouquinho dessa aqui, que é o que eu vou fazer hoje. E ela é uma base cremosa, ela não é uma base líquida, mas ela tem uma textura fina ao mesmo tempo. Vou usar o meu pincel favorito, que também é da Flower Beauty, é esse aqui. Gente, não tem nome aqui, tava o nome dele na embalagem, mas eu acho que é o único pincel de base da marca. E é o meu pincel favorito, gente. Eu uso muito ele mesmo. Ele é super denso, as cerdas dele são maravilhosas. E aí eu vou aplicar aqui a base. Ela tem, na minha opinião, uma média cobertura. Mas sabe aquela média bonita? Olha só. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera para vocês verem. Eu gosto muito dessa. Eu ainda não testei a outra base, que é a base Serum, tá? Mas essa aqui eu gosto bastante. Apesar de ser uma base mais hidratante, que eu falei pra vocês que eu não tô muito fã de base hidratante, ela não chega a ser uma base hidratante, por isso que eu acho que me agrada tanto. Ela é uma base com acabamento natural, ela não fica molhada, né? Mas é preciso selar ela com o pó. Mas assim, ela não é... Olha que bonita. Ela é muito bonita, é como se ela fosse realmente uma segunda pele. Olha a cobertura dela, que bonita. Eu acho que se você colocar um pouquinho a mais de produto, você até consegue uma cobertura altinha. Não vou dizer cobertura total, mas uma cobertura altinha você consegue com ela sim. E ela é muito bonita, gente, olha só. Muito bonita mesmo. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Olha só como ela é. Ela é luminosa, mas ela não é oleosa e nem pegajosa. Então, é uma base que eu gosto bastante. E assim... eu nem sinto a necessidade de fazer o acabamento com esponja, sabe? E são pouquíssimas as bases que eu não sinto a necessidade de fazer o acabamento com a esponja. Primeiro, porque a base é muito boa, e segundo, é esse pincel que é muito maravilhoso. E, gente, eu sou uma pessoa que sou viciada em fazer acabamento de esponjinha na base, tá? Mas esse pincel é sensacional. Sério, ele é muito incrível. Agora vamos aplicar o corretivo. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, a proposta dessa marca é uma proposta de uma maquiagem mais natural, mais leve. Então os produtos, eles têm essa pegada, tá? E o corretivo, eles têm dois corretivos, mas o corretivo que eu mais gosto é esse aqui. Não é um corretivo de altíssima cobertura, porque não é a proposta da marca, tá? Mas é um corretivo ótimo pro dia a dia. Ele tem um aplicador muito fofinho. Olha só que gracinha. A cor que eu uso é a cor Vanilla, que é um pouquinho mais claro que o meu tom de pele.
mas ele é um corretivo super pigmentado. E aí você consegue uma cobertura média com ele, sabe? Eu gosto bastante dele pro dia a dia. Como eu falei, não é um corretivo de cobertura total, mas é um bom corretivo pro dia a dia. Gosto dele. É um corretivo leve, a textura dele é leve. Dá uma iluminadinha aqui no topo do nariz. E ele dá uma iluminada, ele é fino, ele não evidencia, né, a textura da pele. Eu acho ele um corretivo muito suave e a proposta dele é bem bonita, sabe? A proposta de um corretivo leve, que corrige na medida e que tem longa duração, porque ele dura bem na minha pele. Olha como ele fica bonito. Ele dá uma ótima iluminada na pele. Agora vamos para o contorno. Eu tenho aqui alguns produtos de contorno da marca. Eu tenho essa paleta aqui, ó, que é uma paleta de blush, contorno e iluminador, que é ótima também. As cores são bem bonitas. Mas eu tenho esse produto aqui que é maravilhoso, gente. Esse aqui é o Heat Wave Luminous Bronzer, que é um bronzer iluminador, mas na verdade eu não sinto essa luminosidade nele não. Na minha pele ele fica bem opaco, sabe? Mas ele é naquele estilo Baked. Essa cor aqui é a Sunrise L1, que é a minha cor favorita, mas tem uma outra cor também que é um pouco mais quente, Sunswept M1, que é um pouco mais quente, não chega a ser laranja, nem super avermelhada, não. É que em comparação a essa aqui que eu gosto mais, olha a diferença das duas cores, tá vendo? Essa é mais fria e essa aqui é um pouco mais quente, mas também é mais puxado pro neutro. E eu gosto demais desse produto, gente. Eu uso muito, muito, muito. De verdade, é um dos produtos que eu mais uso da marca, assim, no meu dia a dia, porque eu acho ele maravilhoso. Ele é em pó, ele não é cremoso, tá? Mas ele fica tão bonito na pele, ele é tão fácil de ser usado, tanto na pele úmida, né, porque eu ainda não selei, como na pele selada. Ele funciona bem, ele dura muito bem na pele, então eu gosto muito dele. A cor dele me agrada muito, gente, sério. Ele é bem suave, você consegue esfumar com muita facilidade. Olha como ele fica bonito na pele, tá vendo? Eu gosto muito, gente, sério. Eu uso demais esse produto, demais. Esse pincel aqui não é da Flower Beauty. Esse aqui é da Lime Crime. Mas eu amo de paixão. Agora, de blush, nós temos muitas opções. Temos muitas opções. Inclusive, tem outra opção que eu não tenho, porque a marca lançou aquela versão que tem a esponjinha na ponta, que agora todas as marcas estão lançando esse tipo de blush. Eu ainda não tenho. Ela lançou contorno, iluminador e blush nessa versão de esponjinha, eu ainda não tenho. Mas ela tem essa outra versão aqui, gente, que eu tô, assim, chocada. É um blush líquido, que é o Blush Bomb. Esse aqui é na cor Cinnamon. Eu não vou usar ele hoje porque ele não combina com a nossa maquiagem, né? E eu tenho outros produtos pra usar. Mas ele é um produto em bisnaguinha. Ele é um blush líquido, cremoso, vamos dizer assim, extremamente pigmentado e muito resistente. Muito. É porque a cor, né, não colabora muito. Mas ele é extremamente fácil de espalhar. Ele fica 100% mate, ele seca completamente e ele é a prova d'água, gente. Porque um dia eu fui fazer o swatch aqui, eu fui tomar banho, passei sabonete no corpo todo e não saiu. Eu tive que sair, tirar com demaquilante o produto da mão, porque com o sabonete eu esfregava e não saía. Então é um produto muito resistente e muito incrível. Eu quero comprar outras cores desse produto pra testar. Tem os meus queridinhos, que eu amo de paixão, que, né, ninguém aguenta mais ouvir eu falar desses blushes aqui, que são os blushes com esse formatinho de flor. Olha que gracinha ele é por dentro, tá vendo? Ele é um formato de flor. Essas cores aqui, essa aqui é Warm Hibiscus, que é um tom cintilante, e temos essa versão mate aqui também, que é a Wild Rose. Eu tenho outras cores, mas eu só queria mostrar pra vocês.
Temos esse aqui que virou meu queridinho também, que é um produto, né? É um blush iluminador, ele é bem diferentão. Olha só, ele tem várias cores. E aí você pode usar só como iluminador ou misturar tudo e usar um blush bem iluminado. E temos aqui o blush da paleta, né? Que é lindo esse tom de rosa também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse aqui da paleta porque eu ainda não usei em vídeo com vocês. E ele é um rosa bem fofinho. Porque eu quero usar o outro iluminador por cima, sabe? Eu tô caprichando aqui pra vocês verem. É um produto mate, não tem brilho, mas ele espalha tão lindamente na pele. Eu gosto muito desses produtos em pó da Flower, porque eles são muito fáceis de serem usados e ficam muito bonitos na pele. Olha só. Vou aplicar um pouquinho no nariz, que eu sei que tem pessoas que amam e outras que odeiam, mas eu amo. Porque eu gosto desse efeito aqui vermelhinho na ponta do nariz. Vocês sabem que eu não faço contorno no nariz, né? Mas eu tô aplicando bastante. Gente, é muito pigmentado, tá? Pouco produto você já consegue um super efeito. E com o mesmo pincel eu vou usar a Pyramids. Eu acho que é assim que fala, né? Pyramids. Que é o Cheek Color. E aí eu vou misturar todas as cores, ó. Pra gente ter um efeito bem lindão na pele. Olha isso, gente. É muito brilho, sério. É muito brilho. Então, assim, a gente sabe que brilho evidencia as texturas da pele, né? Então, se você não gosta de marcar os seus poros aqui, fuja desse tipo de produto aqui. Ou então, aplique mais aqui pra lateral, sabe? Mas eu não ligo. Eu quero o brilho. Gente, tá engraçado, né? Mas eu vou minimizar com o pó ainda. E a gente, como se não bastasse, ainda tem iluminador pra passar. E eu tenho dois produtos aqui de iluminador. Temos o iluminador daqui da paleta, né, que eu já mostrei pra vocês. E tenho essa paleta aqui só de iluminador. Tem esse pincel aqui que eu não gosto muito. Mas tem esses 3 tons aqui de iluminador que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Sinto falta de um tom mais clarinho, sabe? Mas eu já usei eles como sombra e ficam super lindos. Mas esse rosinha aqui até funcionaria. Mas eu quero usar o iluminador da paleta, porque ele funciona mais pra mim. Esse pincel aqui também é da Flower. Eu amo os pincéis da Flower. E esse tom aqui da paleta, ele funciona melhor pra mim, tá? Como se eu não precisasse, né? Como se tivesse pouco brilho aqui. Olha isso, gente. Eu peguei pouco produto. Sério, eu peguei pouco produto. Mas o iluminador é muito potente. Olha. Tá muito brilhosa a minha cara. Eu tô achando super engraçado. A gente vai amenizar. Calma. Ai, gente, eu tô achando muito engraçadinha a minha cara. Toda brilhosa. Agora a gente vai usar o pó. A gente vai ajeitar aqui, ó. Porque o corretivo, ele é um corretivo mais hidratantezinho também. Então, ele vai acumular nas linhas. Você precisa selar. Eu tenho 2 pós. Será que é pós? Enfim, tenho 2 versões do pó dela. Uma é a versão mate e a outra é a versão iluminadora, tá? É a Miracle Matte e a outra versão é a Miracle Glow, né? Óbvio. Apesar de achar as embalagens bonitas, eu acho elas muito grandes. Olha só, pra levar na necessaire é um pouco complicado, sabe? Eu vou usar a versão mate pra área dos meus olhos porque ela tem uma tonalidade branquinha. Ela é branquinha, tá vendo? Ó. Então, eu acho que é melhor aqui pra área dos meus olhos. E a outra versão Glow, ela tem cor. Então, eu acho melhor aplicar no rosto. Esse pó, gente, ele é tão fino, que quando você abre, ele sai aquela fumaça, sabe, da embalagem. Porque ele é extremamente fino. É um pó que eu gosto. Apesar de ter outros pós, assim, pra área dos olhos que são meus favoritos, esse aqui é um pó bem fininho. Gente, tá uma fumaça aqui, vocês não têm noção. Enquanto você aplica, fica uma fumaça aqui. De tão fino que ele é.
Olha, já amenizou bastante o brilho. Vou ter que tacar mais um pouco de brilho aqui, que tá pouco. Ele é um pó bem matificante, mas ele é muito fino. Ele entra em todas as linhas que vocês possam imaginar. E eu gosto muito dele. Ele é um pó matificante mesmo, sabe? E a textura dele é o que eu mais gosto. Agora vamos para o iluminador. Olha só, ele tem cor, tá vendo? É diferente do outro. Mas você pode usar os dois no rosto também. É porque eu prefiro esse aqui pro rosto, porque ele tem essa cor e ele traz uma luminosidade, né? Ele sela a pele, mas deixa a luminosidade da base. Ele não é super cintilante não, tá? Ele tem um leve brilho, mas é um produto bonito. E olha só como diminuiu bastante o aspecto, né, de brilho. Vou tacar mais um pouco, porque eu não sou obrigada. Tô pegando um pouquinho do Pyramids. E esse é um pó pra você usar em casa, sabe? Porque ele faz muita sujeira, principalmente o mate. Por ser ultra fino, ele espalha pra tudo quanto é lugar, sabe? É um ótimo produto. Tô aqui limpando ele, que ele tá todo cheio de pó em volta. Esse mate, ele é bem mais fino do que esse aqui, por exemplo. Então ele é um ótimo produto, eu gosto bastante dele. Mas pra você usar no carro, por exemplo, você vai fazer uma fumaçaiada dentro do carro, enfim. Pra quem tem a pele oleosa, vai amar esse pó aqui, gente, porque ele seca bem a pele, tá? Eu uso ele no rosto todo, eu gosto bastante dele em dias mais quentes, porque eu sinto que ele seca bastante a pele, deixa a pele, o aspecto da pele bem sequinho, e ele faz a maquiagem durar muito, sabe? Agora eu vou usar a bruma, né, da marca, que é a Seal the Deal. É uma bruma hidratante, mas assim, ela é bem levinha, o spray dela é super levinho, é igual uma nuvem, sabe? E eu não sinto que é um produto que deixa minha pele oleosa, por exemplo, porque é tão, assim, é uma nuvem mesmo, você tem que aplicar várias vezes pra pegar o rosto todo. Mas é um produto que seca totalmente e eu acho que o efeito dele é bem legal, sabe? Ele traz esse viço pra pele, mas sem deixar a pele oleosa, nem pegajosa, nada disso. Então eu vou esperar a pele secar, vou fazer minha sobrancelha porque eu não tenho nenhum produto da Flower de sobrancelha e aí eu volto pra gente fazer os olhos. Agora vamos para a área dos olhos e uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, eu não sou muito fã de usar esse pó aqui abaixo dos olhos porque eu acho que ele acinzenta bastante o corretivo, sabe? Talvez não dê pra vocês notarem aí, mas por causa da iluminação, mas ele tem essa questão. Então eu gosto muito dele pra aplicar na pele, porque ele realmente deixa a pele muito sequinha. É impressionante, é um produto muito bom. Mas para a área dos olhos eu prefiro outros produtos. O iluminador, ele é um ótimo pó, ele traz essa luminosidade, deixa a pele bem bonita, mas eu ainda prefiro o matificante, sabe? Porque ele é ultra fino, então ele não vai marcar nada, ele é muito, muito bom. Eu gosto muito da versão mate. Gosto da versão Glow também, mas eu prefiro a versão mate por tudo isso que eu falei pra vocês. Agora vamos falar de produto pra área dos olhos. Tem algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês. Ela tem esses quartetinhos, são várias cores, sabe? Que ela tem desse quartetinho aqui que eu gosto bastante. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. As embalagens são super bonitinhas, eu gosto muito de levar na necessaire esses quartetos. Temos também esses produtos aqui que são pigmentos prensados. Olha que lindo, gente. Eu ainda não usei, eu vou usar hoje aqui com vocês. Eu tenho essa cor e eu tenho essa outra cor aqui que veio na caixinha, ó. Que é a cor que a gente vai usar hoje, que é um lavanda. E é um produto muito diferente. Eu coloquei o dedo aqui pra ver a textura, né, que eu fiquei curiosa. Ele vem com um negocinho assim pra justamente continuar prensando, né, o pigmento. Mas eu gostei da textura porque é ultra fina, gente. Olha só. É um produto extremamente fino, ó. Olha só que lindo. Essa cor aqui é um dourado mais amarelado, né? Bonito também. Mas ele é muito fino. Muito fino, muito fino, muito fino. Eu gostei bastante. Eu vou testar outra cor aqui junto com vocês.
E também temos essas paletas que são o meu xodó. Eu tinha essa aqui, que é a Desert Lights, que eu já fiz até tutorial usando ela, que são paletas que vêm 6 sombras e todas são ultra mega power cintilantes, metalizadas, maravilhosas. Eu sou muito fã dessa paleta dela aqui. E aí eu comprei essa na outra cor, Jungle Lights, tá vendo? Que também são cores cintilantes, mas são cores diferentes, super lindas. Eu tô muito empolgada pra usar isso tudo com vocês. Vou começar usando esse quartetinho aqui, porque como eu falei pra vocês, as paletonas, elas só têm sombras cintilantes. Então eu quero fazer uma base com essa sombra aqui, olha só. A cor dessa paletinha aqui é a Black Iris, que tem esses tons aqui mais frios, né? Eu vou usar esse tom aqui, que é um marrom mais frio, com o pincel da Flower, que é um pincel mais grandinho, tá vendo? De esfumar. Vou aplicar aqui no canto externo. E essas sombras, elas esfarelam um pouquinho, tá? Mas como a pele tá selada, não tem problema. Ele é um marrom mais acinzentado, sabe? E esfuma super bem. Então é só pra gente fazer uma base aqui pra aplicar as próximas sombras. Então eu tô aplicando a maior quantidade aqui no canto externo pra ficar mais intenso. E arrastando de um lado para o outro para esfumar e levando até bem próximo da minha sobrancelha, tá? Bem simples. Agora nós vamos usar essa paleta aqui, que é a Jungle Lights. Eu vou usar esse tom aqui de roxinho. Ó, essas sombras são ótimas para serem aplicadas com o dedo. Olha a pigmentação disso, gente. É surreal. Vou aplicar aqui na metadinha do meu olho pro final. Agora eu vou pegar um outro pincel da Flower também. Eu não tenho nome, gente, não tem nome no próprio pincel, mas é esse duo aqui, tá vendo? Dos dois lados. Vou usar o lado de esfumar, para esfumar as bordinhas desse roxinho. Tanto aqui, ó, no comecinho da pálpebra, em volta, aqui no côncavo e no final. É só pra dar um pezinho a mais, porque a outra sombra ela vai sobressair mais do que essa aqui, sabe? Mas eu queria dar uma escurecidinha nesse olho. E aí você vai esfumando e tirando todas as marcações, em formato de bolinha, tá vendo? Olha só. E agora eu vou aplicar esse tom aqui, ó, que é um tom iluminador. Gente, olha que coisa linda isso. Peraí, deixa eu focar. Essas sombras, elas são muito bonitas, muito, muito, muito bonitas. Vou aplicar aqui no cantinho interno pra dar essa iluminada. Olha, esse tom é bem bonito. Mas a gente ainda vai usar o pigmento, que eu tô querendo usar tudo aqui, o máximo que eu conseguir pra vocês. Ó, a gente volta com o pincelzinho do outro lado, ó, pra esfumar aqui entre uma cor e outra. Mas agora eu vou usar o pigmento prensado. Ó, pra ver como é que é, porque é a primeira vez que eu vou usar ele, e eu quero ver como ele vai ficar. Vou usar esse tom aqui de lavanda, tá vendo? Por isso que eu falei que aquele tom escuro, ele tá ali só pra dar um pezinho, sabe? Olha só como é o produto. Na verdade, ele tá tipo um azul, olha. Então, eu vou aplicar aqui, ó, entre essa cor aqui do canto interno e a cor mais escura. Ele tá ficando meio que um cinza azulado. Bonito, mas eu achei que seria outra cor. Mas eu gostei da cor mesmo assim. E é um produto diferente da sombra, da paleta, porque ele é ultra fino. Ele é muito fino, muito, muito, muito fino. A textura dele é extremamente fina. Ele fica bem bonito. Só que eu achei que ele seria mais lilazinho, sabe? Mas tá bonito, tô gostando. Vou voltar com o pincel aqui pra fazer essa transiçãozinha entre uma cor e outra, tá? Faz tempo que eu não faço um olho mais escuro assim, e eu nem achei que ele ficaria assim. Eu achei que ele ficaria um pouco mais lavanda, sabe?
mas tá bom. Agora, pra parte inferior dos olhos, eu vou usar esse tom aqui, ó, da mesma paletinha que eu tava usando. Eu usei esse tom aqui primeiro, e agora eu vou usar esse tom aqui, que é um cinza, só pra dar um pezinho aqui na parte inferior dos olhos. Bem suavemente aqui, bem próximo da linha d'água, sabe? Só pra dar um pezinho mesmo. Agora a gente vai usar a caneta delineadora da marca, que é a Forever Wear. É uma caneta delineadora. Ela é uma ótima caneta, ela é super pigmentada, mas ela não é à prova d'água. Então, eu acabo não usando muito porque meus olhos eles são bem sensíveis, mas hoje eu vou usar aqui com vocês. E ela é super pretinha, sabe? O aplicador dela é bem legal também, ó. Que ele é bem fininho na ponta. Então, é uma ótima caneta para quem não tem olhos sensíveis como os meus. Agora nós vamos usar a máscara de cílios da marca, que é a primeira vez que eu vou usar, ela tá na embalagem, tá vendo? Ela é uma máscara que promete tanto volume quanto alongamento, que é essa Lash Warrior. Vamos ver o aplicador dela. É um aplicador grande, diferentinho. É de silicone, tá vendo? Ele tem dois lados. Então vamos ver. Não promete ser à prova d'água, mas promete ser uma máscara de longa duração. E eu vou aplicar aqui, ó, com um lado menorzinho, pra gente ver o efeito. Com o lado menor eu sinto um pouco mais de alongamento do que de volume. Vamos ver do outro lado. É, o outro lado, a barriguinha, o lado da barriguinha é o que dá o volume. Gostei da máscara, bem pretinha, ela realmente alonga, dá volume. Não é um super volume, mas ela entrega um pouquinho de volume. Não sei se vai dar pra vocês verem, né, porque com o delineado é complicado e eu tenho pouquíssimos cílios, eles são bem curtinhos, mas acreditem em mim. Gostei da máscara, ela vem com uma textura boa, sabe? Não vem aguada. Gostei. Então, do lado mais curtinho das cerdas, ela faz essa questão do alongamento, né? E do outro lado da barriguinha, ela dá o volume. Então, é uma máscara que cumpriu o que prometeu. Talvez com o passar do tempo, né, que ela dá aquela secadinha, ela dê mais volume. Mas eu sinto volume nela sim, tá? Eu vou aplicar aqui nos cílios inferiores e vou aplicar cílios postiços. Ó, é legal também para aplicar nos cílios inferiores. Não é aquele aplicador que borra tudo, sabe? Gostei. Gostei da máscara. Agora eu vou aplicar cílios postiços e já volto pra gente aplicar o batom juntinhas. Agora vamos pra aplicação do batom. Eu tenho aqui um batom em bala da marca que eu tô assim viciada, tá? É o batom que eu mais tenho usado nos últimos tempos, que é esse aqui. Olha que bonitinha essa embalagem, gente. Que gracinha. Esse aqui, ai, que lindo! Esse aqui é um batom que ele é hidratante e ele é levemente translúcido, mas a tonalidade dele é linda, a cor dele é Blush Rose. E olha que bonitinho aqui embaixo, By Drill, que tinha uma etiquetinha aqui que eu acabei de tirar, mas tá escrito By Drill, que é a Drew Barrymore, que é, né, a fundadora desta marca, que eu sou apaixonada por ela, mas enfim. Ele é um batom, olha a cor dele, que lindo.
E eu tô gostando muito desse tipo de batom, mas antes eu vou fazer só um contorninho de leve aqui nos meus lábios. Vou usar esse lápis aqui da Anastasia, porque eu não tenho nenhum lápis da Flower. Bem suave aqui em volta. Eu tirei o excesso do hidratante também, labial, né, da máscara labial que eu tinha aplicado, porque o batom ele já é muito hidratante. A cor desse aqui é o Dusty Rose da Anastasia, tá? E aí eu vou aplicar esse batom, sério, gente, tem sido o batom que eu mais tenho usado nos últimos tempos, porque a cor dele é linda. E ele é bem hidratante, sabe? Eu tô apegadíssima nesse batom. E aí, o que vocês acharam, gente? Deixa eu soltar o cabelo aqui. O que vocês acharam dessa make? Me conta. Eu gostei muito. Fazia muito tempo que eu não fazia um olho mais escurinho aqui com vocês, né? Uma maquiagem mais escura. E eu acho que fica legal, assim, pro outono aí de vocês. Aqui nós estamos na primavera, mas vocês estão no outono. Então, eu achei uma maquiagem bem outono, inverno, sabe? Eu gostei bastante. E vocês? O que vocês acharam? E aí, me conta nos comentários qual foi o seu produto favorito. Eu amo todos, mas eu confesso pra vocês que os produtos em pó da marca são que ganham o meu coração. Gosto dessa base porque eu acho que ela fica bonita na minha pele. O corretivo é um ótimo corretivo para o dia a dia, mas ambos os produtos são hidratantes. Não vou dizer hidratante, né, porque a gente pensa logo que é um produto oleoso, não é. Mas ele não é um produto mate, né, tanto o corretivo quanto a base não são mates, então a gente tem que selar para poder ter a duração, né. Mas eu gosto dessa base, eu acho ela muito bonita na minha pele, eu ainda não testei a outra, mas essa eu gosto. Os produtos em pó são maravilhosos, né, o bronzer, os blushes são meu xodó, as paletas são maravilhosas. Então, assim, eu sou muito fã dessa marca. Fui explicando pra vocês aí ao longo do vídeo que, né, os pós e contras de alguns produtos. Mas, assim, no geral, gente, eu sou muito fã da marca. Eu gosto muito desses produtos. E eu quero saber aí nos comentários qual foi o produto que você mais gostou, que eu também quero saber, tá bom? Então é isso. Não se esqueçam que os nossos vídeos são às quartas, sextas e aos domingos por volta das 7 horas da noite. E eu vou estar aqui te esperando, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!